Oi, gente, meu nome é Natália Eugênia, também conhecida como Natália Pato, médica, hepatologista, criadora do método Fígado Magro. Eu atuo no tratamento das doenças do fígado, com ênfase no tratamento de gordura no fígado. É um prazer ter vocês aqui hoje para a nossa aula. Hoje, o tema da nossa aula será tema difícil, mas importante da gente conversar. Diagnostiquei que tenho cirrose porque eu tenho gordura no fígado. O que fazer agora? E aí, eu venho aqui ter uma conversa com vocês muito importante. Durante muito tempo as pessoas falaram que gordura no fígado não tinha problema, que gordura no fígado era inocente, que gordura no fígado, é só um problema, pode deixar, pode seguir, não tem problema, siga sua vida normal. Ainda falava assim, não tem remédio, faça dieta, faça exercício físico, não te orientava. Aí o que você fazia? Você foi no médico, o médico te falou isso, você voltava para casa, ia fazer suas atividades do dia a dia, voltava daqui 6 meses no médico, refazia os exames e a gordura no fígado continuava lá. Por quê? Porque não é normal, gente. Não é normal. Gordura no fígado não vai desaparecer num passe de mágica. Gordura no fígado tá ali por algum motivo, né? Então, se eu não sei o motivo, se eu não trato o motivo, eu nunca vou conseguir me livrar de gordura no fígado. E aí eu queria conversar com vocês sobre um negócio importante que é o processo. Durante o meu período que eu fazia enfermaria, durante a residência médica, eu pegava muito paciente com cirrose, que não sabia que tinha cirrose hepática, que aí já descobria quando estava vomitando sangue, com câncer de fígado, com varizes de esôfago, com água na barriga. E aí o que eles me falavam era muito assim, ninguém me falou que era importante eu tratar gordura no fígado, eu não sabia que podia virar cirrose. E afinal, o que é cirrose, né? São muitas perguntas que hoje, durante essa aula, eu vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês. Então vamos lá. Gordura no fígado dá cirrose sim. E o que é cirrose? Vocês comem fígado? Eu lá em casa, meus pais amam fígado, meu marido come fígado, eu não como fígado. Mas vocês já devem ter visto um fígado. O fígado é aquele que a gente come mesmo. O fígado, ele é extremamente mole. Ele é bem molezinho. Tanto que se você, antes de preparar, não manusear de forma adequada, você pode acabar machucando o fígado que você vai comer, né? Ele pode acabar rasgando mesmo, porque ele é um órgão mole, né? A funcionalidade do fígado, ela é extremamente importante e dependente dessa falta de dureza do fígado, porque isso significa que o fígado está bem, que o fígado está saudável. O fígado, ele é composto principalmente de algumas células que a gente chama de hepatócitos. Natália, o que são hepatócitos? Hepatócitos são as células funcionais do fígado. São as células que fazem o fígado funcionar de forma adequada. É como se você fosse construir uma casa e os hepatócitos fossem o tijolo da casa. É aquele material importante para a sustentação. Na verdade, eu falei tijolo, mas um dia desse eu descobri que as pessoas estão construindo casas e salas sem tijolo, né? Que agora parece que tem uma outra forma. Mas a alusão é para vocês entenderem que é o órgão estrutural fundamental na construção do nosso fígado. Assim como o tijolo, pelo menos, era essencial na construção de uma casa. Então, quando eu tenho gordura no fígado, o que isso significa? Por vários motivos que nós temos já algumas aulas onde eu te falo sobre a questão do excesso de açúcar, que no caso é o excesso de carboidrato, que gera um quadro que a gente chama de resistência à insulina. E essa resistência à insulina é extremamente prejudicial. Prejudicial por quê? Porque ela libera a produção de ácidos graxos, ela libera a produção de ácidos tóxicos para o nosso organismo, ela diminui a liberação, eu nem digo a liberação, mas ela diminui a forma da minha célula colocar o açúcar para dentro dela, porque a célula ela não pode ficar no vaso. Imaginem que um vaso de sangue tem várias células dentro dela. O açúcar, que vem aí no formato de glicose, né? Esse açúcar
tá aqui dentro do meu vaso. Só que esse açúcar, ele não pode ficar aqui dentro do vaso. Ele precisa passar para dentro da célula. Porque aqui dentro do vaso, ele faz muito mal. Ele gera lesão vascular, ele gera inúmeros malefícios. Quando o paciente tem resistência à insulina, o que ele faz? Ele bloqueia essa entrada para dentro da célula. Por quê? Para a minha glicose entrar dentro da célula, imagina que tem uma molécula de glicose. Para ela conseguir entrar para dentro da célula, eu preciso de uma substância que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é a insulina. A insulina é como se fosse uma relação chave-fechadura. Ela abre as portas de dentro da minha célula para essa glicose entrar dentro da célula. Olhem o nome, resistência à insulina. O que isso significa? Que a tua célula, agora a insulina vem, ela tenta abrir, mas não consegue, porque a célula está resistente. E a glicose fica onde? Fora do vaso. E essa glicose fora do vaso dá lesão, produção de ácidos graxos, inúmeros malefícios para o nosso organismo. Pré-diabetes, diabetes que vocês já conhecem. Lesão renal, lesão a nível de sistema nervoso central, piora do seu coração. Tudo isso, o excesso de açúcar no seu vaso vai gerar. E além disso, o que faz? Ele começa a lesionar o quê? O seu fígado. Essa glicose começa a lesionar o quê? Os hepatócitos, que são o quê? As células funcionais do fígado. Funcionais no sentido de permitir que o fígado ele desempenhe a sua função. E quais são as funções do fígado? Várias. Produção de proteínas, produção de imunidade, produção de vitaminas, produção de hormônios. Enfim, o fígado ele é responsável por muitas coisas. Se o meu hepatócito é lesado, o que acontece? Meu fígado, coitado, não vai mais poder desempenhar a sua função. Ele fica uma estrutura afuncional. Por quê? Porque a glicose vem, ela machuca o hepatócito, lesiona o hepatócito. O hepatócito ele ainda tenta se regenerar. Vocês já devem ter ouvido falar que o hepatócito, que o fígado, ele é um órgão que se regenera muito, e é verdade. Eu sempre gosto de dar o exemplo quando a gente se machuca. Quando a gente se machuca, vem lá o nosso organismo perfeito e forma um cascão. Só que se todo dia você machucar no mesmo lugar, tem uma hora que o seu organismo não vai mais conseguir produzir esse cascão de forma adequada. E ele começa a ter uma fibrose local. Quero que vocês prestem atenção nessa palavra que eu disse, fibrose. O que é a fibrose? É quando o meu organismo, ao invés de colocar um hepatócito, que é a célula funcional, ele começa a depositar matrizes de células que não são do fígado. São matrizes de células que não ajudam o fígado a desempenhar nenhuma função. Essa fibrose é como se fossem cicatrizes no meu fígado. E a gente vai continuar essa conversa. Então imagina que o seu fígado, coitado, fígado que ele era perfeito, agora ele tá todo machucado. E aí é um processo. Ontem eu estava até tendo uma conversa com uma colega sobre isso. Quando você tem o excesso de carboidrato, que eu conversei com vocês, você vai começar a ter deposição no fígado de células de gordura, que são os adipócitos. Essas células não servem para nada, não tem nenhuma função para o meu fígado. Na verdade, elas só estão ali ocupando lugar, só que acabam ocupando o lugar da célula que o fígado funcionava. Só que o que o adipócito, a célula de gordura, traz consigo? Inflamação. O que a inflamação ela gera? Fibrose. Então, o problema de você que tem gordura no fígado é
não tratou a gordura no fígado, a gordura gerou inflamação, a inflamação gerou fibrose. E aí, gente, tem uma conversa muito interessante que vocês precisam entender para a gente entender cirrose. Fibrose, existem graus de fibrose. F0/F1, F2, F3 e F4. Isso são graus. F0 e F1 são como se fossem graus leve. F2 a F3, moderado. E F4, grave. O que vocês precisam entender? Até aqui, F3, eu consigo voltar atrás e reverter o grau de fibrose. Infelizmente, quando eu chego a F4, meu fígado tá tão machucado, que não tem mais como eu voltar. Então, F4 é igual a cirrose. O que é a cirrose, então? É um fígado que foi lesionado durante muitos anos, ele não consegue mais se cicatrizar, ele já perdeu os seus hepatócitos, o que ele tem agora é só produção de matrizes de colágeno que não vão ajudar ele em nada. É um fígado que afuncional. É um fígado que não consegue realmente mais realizar as suas atividades como antes. É um fígado, como é que eu posso dar um exemplo? Imaginem um homem trabalhador. Um fígado saudável é como se fosse um homem trabalhador de 20 a 30 anos. É aquele homem que consegue fazer as atividades, carregar um saco de cimento, carregar tijolo. Eu só comparo com material de construção, né? Impressionante. Mas isso eu acho que é porque meus pais trabalham com material de construção. O fígado afuncional, um fígado cirrótico, é como se fosse um idoso de 103 anos. Ele já está mais debilitado, ele já não consegue fazer as mesmas coisas, desempenhar suas atividades do dia a dia. Cirrose tem cura? Essa pergunta é muito comum. Cirrose não tem cura. A cura de cirrose é transplante de fígado. É a única cura de cirrose. Cirrose, até hoje, o dia que eu estou gravando essa aula, não tem cura. E aí eu vejo muita gente chegando aqui no consultório, primeiro triste, porque não sabia que tinha que tratar a gordura no fígado, não tratou, virou cirrose, e aí já tá com as complicações da cirrose, né? Que infelizmente não é exatamente o tema da nossa aula de hoje, mas que se você está interessado em saber quais as complicações da cirrose e como manejar essas complicações, deixa aqui nos comentários pra gente poder programar essa aula. Então quer dizer que diagnostiquei cirrose, acabou minha vida? Não, tenho uma boa notícia para te dar. Nem todo paciente cirrótico ele é igual. Eu acho que isso é uma coisa que vocês talvez já tenham visto na prática de vocês, se vocês conhecem algum paciente cirrótico. O que os estudos mostraram? Que o paciente cirrótico, ele é um contínuo. Ele pode ter uma ampla variação, desde um cirrótico leve até um cirrótico grave. Como é que eu vou descobrir qual o grau de cirrose do meu paciente ou no caso de você? Existem alguns cálculos, alguns scores que a gente chama de Child. O Child me ajuda, através de alguns exames e questões clínicas, a diferenciar qual o grau de cirrose do meu paciente. Ele pode ser Child A, Child B e Child C. O que é isso? Child A é um paciente que tem uma cirrose leve. Então, é uma cirrose, eles dizem que a pessoa vai ter uma qualidade de vida igual a da população geral. Então, é um paciente que pode, com os devidos cuidados, fazendo o tratamento adequado, diminuindo o risco de descompensação, ter uma vida normal. O Child B é um cirrótico moderado. E um Child C é um cirrótico grave. A partir do Child B e C, o paciente tem indicação de transplante. O fígado já está tão lesionado, tão machucado, que o paciente precisa trocar esse fígado, porque senão ele tem um alto risco de evoluir a óbito. Então, eu preciso saber, se eu pego um paciente cirrótico, qual o Child dele, principalmente para saber se ele já tem indicação de transplante de fígado. Porque o transplante, apesar de parecer algo péssimo, final de vida, não é, gente.
O transplante salva vidas. O transplante, quando bem indicado, ele tem uma excelente sobrevida. Então, a primeira avaliação do meu paciente cirrótico é saber qual o grau de cirrose. Não foi esse o tema da nossa aula? Descobrir cirrose. E agora, o que eu vou fazer? Primeiro, estudar o grau de cirrose, né? Se é leve, moderado e grave. Segundo, acompanhar com um hepatologista, com certeza, que é um médico especialista no tratamento de doenças do fígado, até porque normalmente muitos profissionais acabam deixando passar muita coisa se não for realmente como a cirrose, a gordura no fígado, essas doenças do fígado são muito específicas. Se não for com um médico especialista, pode acabar deixando passar muita coisa, ok? Se for Child B ou Child C, esse paciente precisa ir para um centro transplantador, passar por uma avaliação pré-transplante. Até quando pode transplantar? No Brasil, até 75 anos. Idealmente até 70. Alguns centros transplantadores até 75, a depender da condição clínica, mas nem é esse o nosso bate-papo de hoje. Descobri que tenho cirrose. Fui no hepatologista, descobri o grau da minha cirrose. Preciso entender que se eu tenho cirrose, eu tenho risco muito aumentado de ter hepatocarcinoma, que é câncer de fígado. Então, eu preciso fazer um ultrassom de 6 em 6 meses. Gente, isso... Para o paciente cirrótico é como beber água, dormir, comer, se relacionar bem, é essencial. O paciente cirrótico não pode deixar de fazer exame de imagem de 6 em 6 meses. Isso é tão absurdo, por quê? Porque quando a maioria dos pacientes vão acabar evoluindo, sim, com câncer de fígado, é a história natural da doença. Quando a gente descobre bem no início esse câncer de fígado e é um nódulo pequeno, tem muita coisa para fazer. Cirurgia para ressecção, transplante de fígado, medicação, várias coisas. Mas como o fígado ele é um órgão que sofre em silêncio, como o fígado, ele para dar sinais de que as coisas não estão muito bem, ele demora muito, o que acontece? Infelizmente, muitas vezes eu pego esses pacientes já com hepatocarcinoma de 12, 15 centímetros, que não tem mais o que se fazer hoje na medicina, no sentido de cirurgia ou transplante. No caso, não tem o que se fazer com intenção curativa, né? Tem muito o que se fazer, não tem o que se fazer com intenção curativa, de cura, de libertação de doença. Por isso, o paciente que tem cirrose precisa fazer rastreio de imagem de 6 em 6 meses. Eu acho que a gente já teve uma conversa sobre essa questão do ultrassom, que tem que ser num lugar e com um profissional especialista, né? Que realmente tenha capacidade. Por quê? Porque, às vezes, quando você vai fazer o exame, se for um nódulo muito pequeno, ele pode acabar deixando passar. Então, por isso, eu, particularmente, sou extremamente exigente com os locais onde os meus pacientes vão realizar exame de imagem. Por quê? Porque ele precisa fazer num cara que saiba o que ele está procurando, para não deixar passar um nódulo. Aí quando eu for fazer um próximo ultrassom, faço o ultrassom, tá lá, um nódulo de 7 centímetros, 8 centímetros. Porque se ele tem hoje 7, 8, ele provavelmente já existia há 6 meses. O hepatocarcinoma, que é o tumor de fígado, ele é um nódulo que ele dobra de tamanho a cada 3 meses. Entenderam? Por isso a importância da gente fazer um exame de 6 em 6 meses. Porque, imagina assim, nasceu hoje, se ele vai se multiplicar daqui 3 meses ele vira 2 centímetros, daqui mais 3, 4, aí você pega um nódulo de 4, tem muita coisa para você fazer nesse sentido, a depender, claro, da condição do paciente. Então, descobriu cirrose, procurou um médico adequado, descobriu o grau de cirrose, fez o seu exame de imagem de 6 em 6 meses, isso é muito importante. Ah, não tem um ultrassonografista de confiança, então faça um exame contrastado. Isso é um ponto importante. Não adianta fazer tomografia ou ressonância sem contraste. Não vai conseguir rastrear hepatocarcinoma. Aparecer para mim aqui com um exame sem contraste não me ajuda em nada. O paciente vai ter que repetir o exame de imagem de qualquer forma. Ok. Fazer os exames de rotina. O paciente cirrótico precisa fazer exame de rotina, avaliação de função do fígado, então bilirrubina, albumina, coagulograma, sódio, creatinina, são um dos exames que a gente mais pede.
Outra coisa importante, o paciente cirrótico, a gente precisa avaliar a indicação de realizar algumas vacinas específicas. Todo paciente que chega aqui no meu consultório já ganha uma solicitação de anti-HBS, anti-HCV e HBsAg. Mas existem também, né, outros exames que a gente precisa investigar no paciente cirrótico para saber se ele precisa fazer alguma vacina específica. Uma pergunta muito comum dos meus pacientes é: doutora, eu já tô cirrótico. Se eu já tô cirrótico, não tem mais o que eu fazer, né? Então, não preciso mais tratar diabetes. Gente, na verdade, você está completamente errado. Hoje, se você é cirrótico, descobriu que é cirrótico, que é F4, não, ficou do outro, tá aqui. Se você descobriu que é F4, você tem que tratar a sua doença de base. E aqui a gente está falando de gordura no fígado, mas poderia ser hepatite autoimune, doença de Wilson. Por quê? Vai curar? Não. Só que vocês lembram que eu falei que a cirrose ela é um contínuo, né? De pacientes, pode ser child A, B ou C. Se eu não trato, eu tenho muito mais risco de progressão para cirrose descompensada. Então é por isso que mesmo que você já tenha cirrose, é muito importante que você faça o tratamento da sua doença. É muito importante para evitar a descompensação e progressão para os quadros mais graves de cirrose. Além disso, existem algumas outras indicações mais específicas. Então, mulheres, avaliar se a paciente está fazendo rastreio de câncer de mama, câncer de colo de útero. Pacientes de forma geral, avaliar se estão fazendo colonoscopia a partir dos 45 anos, avaliar se as mulheres pós-menopausadas estão fazendo densitometria. A gente precisa também, eu falo que assim, a gente trata cirrose, mas eu tenho um paciente inteiro na minha frente, eu preciso estudar ele completamente, então eu preciso sim ver os rastreios dele, ver os outros exames. A gente não pode ter uma medicina que só olha ali para o fígado e esquece o corpo, porque a cirrose ela é uma doença que mexe com o corpo inteiro. Então eu preciso tratar tudo, eu preciso investigar. Tanto que aqui no meu consultório as minhas consultas é para mais de hora, porque é muito complexo mesmo, né? E a gente não pode deixar passar nada, porque senão aquilo pode significar até a perda da vida de algum paciente, né? Alguns pacientes têm indicação de fazer endoscopia para fazer rastreio de varizes esofágicas, vai depender de muita coisa. Eu até queria fazer uma aula falando sobre elastografia, que é um exame super importante que as pessoas ainda não escutam tanto falar. Inclusive foi sobre ele a minha tese de mestrado. Se você ficou interessado nesse tema, também comente aqui comigo para eu saber que tem gente interessada em programar a realização dessa aula. Então, eu espero que vocês tenham entendido que cirrose, apesar de não ter cura, tem muita coisa pra gente fazer, que existem graus de cirrose, que existe indicação de transplante, que gordura no fígado causa cirrose, que isso já ficou lá pra trás, dizer que gordura no fígado não tinha problema nenhum. E eu tô aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da aula, se ficou alguma dúvida, e encaminhem para quem precisa assistir essa aula também, porque conhecimento precisa ser difundido. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, me siga no YouTube, @NataliaPato, no Instagram, @NataliaPato, e no Facebook a minha página também é Natália Pato. E foi um prazer dar essa aula para vocês e até o nosso próximo encontro.